gente fazer um teste. Todo mundo recebeu a bolinha? Uhum. O áudio tá ok? Todo mundo me ouvindo bem? Perfeito. Bom, se vocês quiserem, a gente pode começar. Já estamos aqui, todos os... Você convidou alguém, Josi, para estar entrando também? Não? O link, sabe? Mas... Vamos aguardar, então. Vamos aguardar um pouquinho, das 9 horas certinho. Eu convidei a Jocineide, não sei se vocês conhecem. Sim, conheço você. Ela está fazendo uma tese de doutorado também, né? Ela é do curso de letras, mas ela fez uma série de vídeos sobre o Quilombo Pitacanudos, e ela é muito boa, gente. E aí eu assisti as gravações dela, fala assim, é engraçado como a sensibilidade é uma coisa que está no sangue, né? Ela fez um registro muito bacana, né, das remanescentes, as mulheres, né, de Pitacanudos, e assim, maravilhoso, né, o trabalho que ela fez. E está disponível, né, na internet, quem quiser acessar e ver os depoimentos, muito bacana. Eu não sei se ela vai participar, porque ela falou, eu gostaria muito, mas aí eu mandei o link, não sei como é que vai ficar. Os meus coleguinhas, né, lá do núcleo, eu convidei também, mas hoje é um dia meio corrido, assim, né? Os IFs voltando para alguns fazendo assim, né? Alguns fazendo aqui em Cáceres, por exemplo, lá no Instituto Federal, até onde eu sei, eles fizeram uma assembleia ontem, ou ia fazer hoje, não sei, para discutir, porque Cáceres não decidiu ainda se volta ou não, né? Da greve, né? Porque eles não conquistaram o que eles queriam, né? Esse ano não tem. Na realidade, houve o atropelo da Proinfes, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Esse aqui é daquele que a gente fez do movimento da Pró-Reitoria aqui do programa de pós-graduação, né? Ciência e Arte. Aí achei muito bacana. E essa tela aqui é minha, gente. A gente botou. Você que pintou? Aí a gente imprimiu em canequinha. Eu até pensei em presenteá-los com uma canequinha, mas... Dá tempo ainda. É um jeito. Não, é porque eu tenho que encontrar. Aí eu falei assim, eu vou fazer, mas eu vou ver um jeito para mandar para o Matheus. Ou de repente, né? Para o Bruno e para o Antônio é mais fácil de fazer, né, Armandinho? Aqui, né? Tá logo ali, né? Caminhar, logo ali, como diz. Você vai só assim, né? Segue esse caminho aqui. Como é que eles vão falar lá? Toda a vida. Segue aqui toda a vida e você chega lá. Então, Bom. Bem, acho que vamos iniciar então, né? Dando já o horário das 9 horas, Jodes. Né? Então, antes, porém, quero aqui agradecer, né, a presença do professor Matheus, do Bruno, né, advogado combativo na área de direitos humanos na cidade de Cáceres, né, no Mato Grosso. Professor Matheus, pela gentileza com a qual aceitou, né, o convite da Josiane. Então, é um prazer enorme estar aqui para podermos ouvi-la e também, né, receber as orientações, receber as informações, as complementações, né, que a banca achar conveniente e necessário para ilustrar mais ainda o brilhantismo do conteúdo com a qual você nos apresenta essa pesquisa, né, de suma importância, a qual declaro aberta a sessão de defesa do trabalho de curso, né, da Josiane Magalhães, cujo objeto, tema de discussão é o repertório das ações de descendentes de povos quilombolas e indígenas na construção da posse e propriedade da terra no Brasil
e no Mato Grosso. Então, você tem 20 minutos, Josi, para desenvolver seu conteúdo. Tá? Vou lhe avisar, restando aí 5 minutos a partir do chat aqui. Tá? Eu coloco aqui no chat aqui um aviso que restam 5 a 10 minutos, se você achar melhor assim. Tá? Eu acho melhor você falar, porque a hora que eu abrir a apresentação, Tá. Então, joia. tomada pela apresentação. Tá, então eu te aviso. Tá? Faltando 10 minutinhos, eu te aviso. E aí a gente abre. Vou tentar ser bastante concisa. Eu fiz uma primeira proposta de slides absurda, daí eu cortei pela metade. E aí, na medida em que eu estou revendo isso, eu estou tentando ser mais sintética. Mas eu sou muito prolixa, vocês vão perceber. Olha, mas fique à vontade para desenvolver, então, a partir de agora, tá? Tempo aí de 20 minutos, o conteúdo de sua pesquisa, tá? Tá bom. Eu vou, então, passar para os slides, e aí eu vou falando, né? Tá bem? São 9:01 aqui no meu, estou controlando o tempo aqui também. Bom, o professor Armando já colocou para mim o título, né? Professor Antônio Armando Leandro Lava Albuquerque, que é meu orientador. Quero agradecer especialmente, né, professor Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, professor Bruno de Jesus Barros, né, que são pessoas que eu tenho profunda admiração, os três, né, e eles me inspiram e me fazem querer estudar esse tema, e de alguma forma o meu convite também era no intuito de que essa pesquisa ela pudesse auxiliar de alguma maneira a ação de vocês cotidiana, tá? Então, assim, é um trabalho que eu comecei a desenvolver e eu tenho procurado organizar uma série de informações que estão dispersas aí pela rede, tá? Eu quero agradecer também aos colegas do Xaraiés, né? Porque foi a partir de um trabalho de campo que nós fizemos em 2016 que eu comecei a delinear, né, o que virou esse estudo que eu estou apresentando para vocês agora, e que continua, eu continuo debruçada sobre essa temática, e agradecer imensamente a família Rocha, né, da comunidade Coitinho, que são os pais da Edicera, tios e primos e irmão. A família da Edicera e da Ivanil são as pessoas que nos receberam lá na comunidade, e sem eles eu não teria ficado sensibilizada pela história deles, enfim, eles são pessoas maravilhosas, e quero registrar aqui o meu agradecimento imenso por ter convivido com eles, por ter ido à comunidade, participado dos festejos lá, ter participado de alguma forma na formação dessas duas meninas também, porque elas são egressas do curso da Unemate aqui, uma de História e outra de Geografia. E eu inicio a minha apresentação lembrando que esse trabalho ele faz um entrelaçamento de saberes, né? Então, coisas da geografia, da história, da antropologia, da sociologia, economia, política e direito, elas estão o tempo todo conversando umas com as outras. Acho que até um pouco da minha personalidade, do jeito que eu estudo as coisas, mas assim, chamar atenção para algumas reflexões importantes que eu trago no trabalho, vou tentar ser bastante sintética. Então, a gente tem uma questão que é em relação aos povos indígenas e remanescentes quilombolas, que é em relação à sua diferenciação cultural. Enquanto os povos indígenas, eles são pessoas que habitavam o território quando o colonizador chegou aqui no Brasil, né? Então, eles passaram por um processo de massacre, de perseguições, de extinção de alguns dessas populações, né? Os remanescentes quilombolas, eles foram trazidos para o Brasil aprisionados, né, e transformados em escravos. Então, eles foram expropriados do ambiente em que eles habitavam e trazidos para um ambiente inóspito, né, na condição de escravizados. E tanto indígenas quanto os quilombolas, né, os escravos,
eles passam por esse processo de escravização. Isso é uma condição importante que vai delimitar um pouco uma semelhança entre essas populações. Uma outra questão importante é essa invisibilidade, né? Em relação aos povos indígenas, vou mostrar para vocês depois os mapas, eles eram desconsiderados, e tanto que o discurso do governo brasileiro era territórios que não possuíam população, porque eles não consideravam que as populações indígenas pudessem ser consideradas como ocupantes do território que estava aqui colocado, principalmente no Mato Grosso. E nós temos também uma questão importante, que enquanto a população indígena, ela o olhar que se detém sobre ela é um olhar que, em relação à diferença, né, as diferenças são bastante importantes, eles falam uma outra língua, eles têm uma religiosidade diferente, eles têm uma forma de organização social diferente, né? Os remanescentes quilombolas, eles são mais parecidos com a sociedade hegemônica. Então, em alguns casos, apesar da organização do espaço, do território, ser uma organização coletiva, o que acaba acontecendo é que eles são mais parecidos porque eles realizam trocas, eles realizam comércio, né, com a sociedade hegemônica, e eles partilham da mesma língua e, em muitos aspectos, de uma certa religiosidade que é partilhada com a civilização hegemônica capitalista, né? Então, essas duas diferenciações é importante que a gente perceba, porque as organizações da população quilombola são organizações socioculturais que são mais próximas à sociedade hegemônica. E essa sociedade hegemônica, ela nega a sua identidade diferenciada enquanto quilombolas, né? O tempo todo, não, mas vocês são que nem a gente, né? Na medida em que isso beneficia a pessoa que quer tomar o território, né? E não reconhece essa identidade. Então, a gente vai ter em comum também essa questão das tensões que geram a expulsão das comunidades, né? E a gente vai perceber, deixa eu só voltar, que essas tensões que vão expulsar as comunidades tradicionais, elas não são reconhecidas como identidades culturais específicas, tá? Principalmente porque durante a década de 70, é importante salientar, que havia um esforço do regime militar em incorporar, né, trazer as populações indígenas para essa incorporação à sociedade hegemônica. Então, eles não queriam que restasse nenhuma diferenciação dessas populações indígenas em relação à sociedade hegemônica. A gente vai perceber que, nesse movimento, muitas questões estavam envolvidas dentro de uma política pública bastante importante, que foi estabelecida durante a década de 60, 70, 80, né? E aí, há uma necessidade de se constituir como grupos de mobilização nacional, né? E que esses grupos possam, de alguma forma, influenciar as decisões desse Estado democrático de direito que se estabelece, né, com a redemocratização do país, né, a partir das discussões da Constituinte e depois com a promulgação da Constituição de 88, né? E há uma necessidade também de dar visibilidade desses conflitos que são gerados principalmente pela posse de terras, né, que geram os massacres, assassinatos de lideranças, as perseguições e as ameaças. Bom, tem uma questão importante que aqui, particularmente no estado de Mato Grosso, a gente falar em populações tradicionais, populações ribeirinhas, parece ter uma característica de uma certa diferenciação no entendimento da sua Constituição, que acaba não lhe dando uma identidade de grupo, porque quando você olha, por exemplo, a comunidade Coitinho, mesmo algumas outras, se a gente olhar depois, vou mostrar os números para vocês, a região de Poconé tem 30 pedidos, né? 30 comunidades que foram reconhecidas pela Fundação Palmares. O que isso significa? Significa que a gente teve um processo de miscigenação entre indígenas e
e população negra, né, que era oriunda desse processo de escravização e desse processo de resistência dessas pessoas em relação à escravização, que acabaram habitando essa região, se organizando enquanto parceiros e estabelecendo ali uma população que é miscigenada. Tá? E aí, uma questão que se coloca é que a população miscigenada, necessariamente, ela não é reconhecida nem num lado nem no outro. Ela não tem mais identidade indígena, porque ela vai perdendo essas características que eu, como salientei, principalmente da língua, né, principalmente da religiosidade, mas ela também não é quilombola, porque ela, como ela é miscigenada, às vezes a pessoa ela fala, não, mas a minha mãe é índia, meu pai é negro, será que eu ainda sou, né? Por conta dessa perspectiva, que é trazida, inclusive, por um discurso do colonizador, né? De descaracterizar uma possível identidade dessas populações. E há uma questão importante, que é o isolamento social em pequenas comunidades rurais, que tem pouco acesso à informação e pouco acesso à educação formal. Isso para não dizer nenhum acesso às questões sanitárias, de saúde, porque vocês vão perceber no relato que eu trouxe, eles não têm acesso, né? Nenhum. A gente percebe também que a organização dessas comunidades, como eles vivem, né, separados, numa área grande, zona rural, ela vai aparecer muito em torno das festas religiosas, né, que se tornam organizações da sociedade em prol dessa festa, né? Mas não há, assim, nesse processo de organização, um processo politizado de luta, né? Nem por direitos políticos ou sociais, ou quiçá de entendimento dessa questão do território, tá? Eles têm, inclusive, uma dificuldade em construir uma percepção dessa não inclusão na sociedade que os envolve, né? E isso faz com que há uma diluição da sua possibilidade de organização. A gente tem uma questão que está posta também que, no movimento negro pela luta pela igualdade, né, ao longo da história, que é uma igualdade pelas mesmas possibilidades de vida, e isso, às vezes, não fica meio diluído dentro da discussão da territorialidade e desse reconhecimento de que há uma organização diferenciada dentro da ideia dos quilombos. Há também uma disputa ideológica, né, nesse território da produção capitalista que está implantada, e dessas disputas que ocorrem nesse território. Aí algumas questões que se colocam, né, essas organizações elas se mobilizam, há um enfrentamento, né, há um movimento pela conquista da terra no Mato Grosso. Esses movimentos são cooptados pela ideologia capitalista, né? Aí a gente tem algumas questões que foram se colocando durante as fases do estudo, né? Em quais leis podemos encontrar garantias? Há direitos? São efetivados concretamente? Há uma organização coletiva, né? E cotidianamente, como entender esses grupos organizados politicamente? E quando eles não são organizados politicamente, quais são os elementos que permitem compreender a organização que eventualmente eles possuem? Quem são? Onde estão? Quais são os elementos históricos que conduziam esses caminhos? Qual é esse território que a gente está falando? Como se dá esse processo de constituição da posse-propriedade? É possível estabelecer uma estratégia para garantir essa propriedade, né, as populações miscigenadas? Quando a gente tem entendimento sobre demarcação e titulação de terras, né, será que essa população sabe como é que esse processo acontece? Da mesma forma, eles conhecem, por exemplo, a aplicação da lei de uso capião, eles conhecem a aplicação dos processos que são estabelecidos para a reforma agrária, né? A minha perspectiva é que é muito, muito incipiente esse conhecimento, tá? E aí, quando você tem uma citação que eu acho importante, que a historicidade desses povos tem extrema relevância, não só para a formação de uma sociedade multicultural e radicalmente democrática, mas principalmente para demonstrar a importância que esses povos tiveram na formação, não só do Brasil, mas da América Latina. E a diferença sempre deve ser tratada como um produto da história, cultura, poder e ideologia.
e as identidades serão sempre entendidas enquanto intenção narrativa informadas por histórias de grupos heterogêneos, ou seja, as identidades serão o resultado de uma narrativa construída historicamente, tá? Essa é uma citação do Armando que eu gosto muito. Aqui eu trouxe para vocês, então, uma imagem do mapa, tá? Para vocês entenderem mais ou menos aonde está Cáceres. Não sei se vocês conseguem ver minha flechinha aqui, ó. Cáceres está aqui, Poconé está aqui, Vila Bela está aqui. Então, quando eu falo desse processo, eu estou falando disso aqui tudo. Né? Essa área toda aqui, tá? Que tem um número enorme de pessoas e de aquilombados. E que aqui, né, vocês vão perceber. Aqui é uma coisa importante também para mostrar para vocês, que é o processo por onde o colonizador, quais são os caminhos desses exploradores? A gente vai ver que eles usavam os rios, né? Tanto que os primeiros mapas, eles são a partir dessa capilaridade que a rede fluvial permitia. Então, a gente tem o Rio Paraguai, né? Aqui é importante para poder aquilo que é produzido aqui descer até um processo de exportação. E um outro caminho é esse aqui, né? Que vai por conta dessa capilaridade aqui. Beleza? Esse é um mapa de 1923, quando o Mato Grosso ainda era um estado só, junto com o Mato Grosso do Sul. A gente consegue perceber aqui também que a rede fluvial é uma coisa extremamente importante, né? Ó, Poconé está aqui, Cuiabá está aqui, vendo? Cáceres, ó. E aqui toda essa região que eu falei para vocês. É importante dizer que essa região aqui, ó, ela foi uma área de garimpo, né? Que vai daqui até aqui. Então, essa região aqui também tem essa perspectiva de área de garimpo importante. Aqui eu tenho um mapa mais recente, né? Aqui é uma notícia que a BR completava 40 anos, mas depois eu fiz as contas, não, ela faz 50 anos, né? Ela começou a ser construída em 71. Então, eu quero que vocês observem esse linhão aqui, tá? São o caminho, né? Que a gente chama de caminho do progresso, né? O mapa do progresso, que é por onde se estabelece a ocupação, primeiro, de uma política estabelecida pelo governo militar, que são eles que fazem essas aberturas aqui, tá? E segundo, de trazer aquelas pessoas lá do Rio Grande do Sul para essas regiões aqui, enquanto colonos de uma reforma agrária. Eu queria mostrar para vocês, cadê? Sinop. Nem está previsto aqui, Sinop é por aqui, ó. Tá? Por quê? Porque Sinop é um empreendimento que foi constituído com colonização dessas pessoas do Rio Grande do Sul e foram trazidos para cá para abrirem, né, essa ocupação dessa terra, que no discurso oficial do governo brasileiro era de que eram territórios que precisavam ser ocupados, porque eles eram vazios demográficos, né? Obviamente, desconsiderando totalmente quem já morava aqui anteriormente. Aqui eu quero mostrar para vocês os ciclos econômicos, né? É uma imagem que eu acho bastante icônica, porque eu quero que vocês prestem atenção na figura das pessoas que estão retratadas. São fotos, né, bastante antigas, e eu quero que vocês observem. Esse aqui é uma imagem da extração do mate. Essa aqui é uma imagem, inclusive, com ilustrações, né, de viajantes, né, de como era feita a extração da poaia. A poaia, para quem não conhece, é essa raizinha, essa plantinha aqui, tá? E esse rizominho aqui, que era o que eles usavam para fazer os remédios, e ela foi bastante importante durante o século XIX. E o ciclo da borracha, sim, por quê? Porque o Mato Grosso, ó, se você pegar a Amazônia não é essa parte vermelha, a Amazônia ela desce aqui, ó, metade do estado de Mato Grosso era de floresta amazônica. Então eu quero que vocês observem, né, que mesmo a Amazônia ficou muito, aliás, a extração da borracha ficou muito marcada, relacionada à área norte, mas ela esteve presente aqui na exploração aqui no Mato Grosso também. Aqui mais uma
imagem. Josi, tem mais 5 minutos, a gente pode prorrogar mais 10 minutinhos, tá? Bom, eu só quero mostrar as imagens, que eu quero que vocês observem quem são essas pessoas, tá? Olhem para os rostos, né? Aqui é nitidamente indígena, aqui nitidamente já é essa população, né? Que eu falo para vocês que é remanescente. Aqui a mesma coisa, tá? E quero que vocês observem também na construção das habitações, que isso é importante. Aqui tem umas imagens bastante importantes em relação ao processo de escravização, tá? Aqui é um pouco sobre a pesquisa etnográfica, como que foi feito, né? Os registros que nós fizemos. Aqui é um mapa importante, que são dados da FUNAI. Eu estou mostrando os mapas dos territórios que são terras indígenas, e aqui o dado do ICV, né, que é o Instituto Centro Vida, que mostra com mais clareza que o governo não reconhece, né, as terras indígenas, aquilo que sobrou. Esse mapa é um mapa mais recente, de 2023, foi construído ano passado, e que a gente tem aqui, ó, Mato Grosso, tá vendo? E o quanto essa área, ela ainda está nos mesmos parâmetros daquele outro mapa lá. E aqui são dados das terras quilombolas em Mato Grosso com certidões emitidas segundo o INCRA, né? A gente está vendo aqui que a região do Mato Grosso é 5% daquilo que já conseguiu se reconhecer enquanto terra. Aqui alguns interesses importantes da pesquisa. Aqui é um caso específico, que é o de Campina da Pedra. E aqui as imagens que eu queria mostrar para vocês, que são dessa perspectiva mais etnográfica. A gente tem uma ilustração aqui, né, de uma habitação a partir de desenhos dos exploradores. E a gente consegue observar aqui as mesmíssimas formas de construção. Essa aqui são uma parte das pessoas lá da comunidade Coitinho, que a gente conversou. Aqui algumas imagens também deles lá. Aqui a área em que eles habitam, aqui é uma mina d'água bastante importante, porque é a partir daqui que eles conseguem acesso à água. Aqui a festa, né, religiosa que eles fazem. A raizeira, né, que é o principal acesso à saúde deles lá na comunidade. Aqui são imagens lá já de Vila Bela, que eu quero que vocês percebam que é exatamente do mesmo tipo de construção e de relação com a religiosidade. Aí nós temos, eu vou passar rapidinho aqui, que é a parte do direito, né, que são a legislação do Mato Grosso, tá? Tem no trabalho. Aqui as etapas de reconhecimento do território quilombola, como é que ele se processa. Aqui as etapas do território da FUNAI. Aqui é uma informação importante, que é em que pé que está, né, a demarcação de terras indígenas. Vocês vão ver nesse mapa aí que a demarcação do tempo para aprovação do estudo, olha que coisa absurda, o tempo até a declaração e depois o tempo para homologação. Né? Aqui, ó, mais de 40 anos deste povo aqui aguardando isso. Bem, em relação aos dados dos processos quilombolas no Mato Grosso, né, que é a partir de uma publicação de 2018, a gente vai ter 12 municípios, né, e todos eles com anos de abertura. A gente vai ver aqui que a maioria foi feita em 2005, e aqui em Castres nós temos 5, e tem uma coisa importante, que tem 2 territórios quilombolas que na Fundação Palmares está colocada para Poconé, e para o INCRA está colocado como Cáceres. Aliás, minto. Na Fundação Palmares estão para Cáceres, mas no INCRA, 2 deles, aliás, 5 são para Cáceres e 2 estão aqui em Poconé. Então, há uma divergência desse registro aí. Aqui é uma visão dos servidores do INCRA, para vocês perceberem aqui, ó, acho que esse número de aposentados e pensionistas é bem ilustrativo. Você tem 67% de aposentados
e 33% de pensionistas. Quer dizer, a população, os funcionários do INCRA envelheceram e não houve nenhum tipo de política para a reposição desses quadros, tá? Aqui um mapa do estado de Mato Grosso, mostrando a ocupação da terra em assentamentos rurais, né? A gente tem aqui uma proporção por famílias de assentados e famílias em ocupações. Aqui o uso da terra também, né? A gente tem pastagem, é o que está em marronzinho, lavouras é o que está em, acho que bege, e matas e florestas o que está em verdinho, certo? Aqui a evolução da soja, do milho e do rebanho bovino, né? Mas é para a gente ter uma ideia de como é que é essa distribuição. Aqui a área de plantação de soja. Esse aqui é um slide que eu fiz mais para vocês perceberem quem são esses parceiros, né, que a gente cita lá, que vão ajudar na organização, principalmente aqui. Ó, a gente tem a FONAC, a Comissão Pró-Índio, o CIMI, tá? Que vão, o Conselho Indígena Missionário, que são os principais parceiros que vão ajudar nessa atuação das denúncias, da organização dessa população, tá? Agora, as nossas considerações finais, elas se colocam muito no sentido de que a estratégia que parece ter sido mais eficiente do ponto de vista é essa organização das associações e confederações, né? E há também esse apoio, né, que o CIMI tem dado, principalmente para o movimento indigenista, como um contraponto importante àquele movimento que o governo do regime militar estava colocando na época para a extinção dessas diferenças entre sociedade hegemônica e populações indígenas. Aí a gente tem que os dados históricos, né, são populações espalhadas pelo país, né, tal. Deixa eu ver, uma coisa que é importante. Em relação à estratégia adotada, né, como a gente percebe que existe até uma lei que garante os direitos, existe, né, a partir da publicação da 1887, a possibilidade de um processo previsto para demarcação, né, principalmente no caso das terras indígenas. Por exemplo, o Coitinho até fez esse processo junto à Fundação Palmares, teve o seu reconhecimento enquanto comunidade, mas o processo está parado no INCRA até hoje. Então, o que eles fizeram? Eles entraram dentro de um processo de reforma agrária, né, para conseguir ter a titularidade dessa ocupação, porque a posse você pode morar, existir e tal, mas ela não lhe dá uma garantia, né, de que essa posse não possa ser questionada em algum momento. Então, e é exatamente em função disso que a gente percebe, por exemplo, um dos territórios, que é o Pitacanudos, né? O Pitacanudos, ele foi expulso, e se você pegar os processos que estão colocados, né, nessa discussão dos registros em cartório, você percebe nitidamente que há um reconhecimento, né, da titularidade, que é de 1924, de que já existia uma referência a Pitacanudos, né, no cartório. E quando você traz isso para agora, para o século XX, né, existe um lapso ali de registro que não se sabe exatamente o que aconteceu, e você vai ter, a partir do ano de 2010, 12, 13, um registro de pessoas totalmente diferentes da população originária que habitava aquele território. Então, é nítido o processo de expulsão dentro dessa diferença de anos, de um último registro que acontece em 58, me parece, porque, né, havia uma titulação, um reconhecimento, pelo menos por parte do Estado, de que havia uma posse já estabelecida, não só a posse, mas a propriedade também. Quando é feito esse novo registro, já a partir de 2010,
Esse registro ele é feito a partir de uma perspectiva de condomínio, e aí você fala, mas espera aí, né? E cadê o resto? Aí quando você vê os relatos, né, dos registros orais das pessoas que foram expulsas desta região, você entende que é uma disputa política, de uma reorganização, né? O Estado deixou eles quietinhos lá enquanto não havia um interesse maior econômico por trás. Quando essas terras começam a ser questionadas, é porque mudou essa perspectiva desse processo de modo de produção capitalista que altera significativamente a perspectiva da propriedade, porque quando o colonizador chega aqui, o uso da terra, né, era coletivo. E quando o colonizador se impõe enquanto modelo organizador, enquanto modelo de exploração, a terra passa a ser propriedade privada. Né? E toda a legislação brasileira ela está sendo construída a partir dessa ideia da propriedade privada. E o modelo quilombola indígena coloca esse paradigma da terra como propriedade coletiva, inclusive porque você constrói o território não mais somente como uma área em que eu vou fazer uma exploração econômica, mas é uma área que existe uma relação muito intrínseca de identidade e de respeito e de manutenção da vida. Então, inclusive, tem um outro mapa que eu até retirei do slide, mas essas áreas de proteção, né, esses locais onde a gente tem as áreas indígenas e quilombolas, que são, elas formam um arco de proteção, inclusive a questão ambiental, né, em relação a como eles trabalham com essa perspectiva de que a terra ela não é um bem que eu posso vender, trocar e destruir, mas ela faz parte de mim, ela faz parte da minha existência, e ela é necessária para a minha existência, inclusive enquanto construção de identidade. Essa terra se torna protegida, inclusive ambientalmente, por essas comunidades, tá? Eu acho que deu meu tempo, com um pouquinho mais de... Ótimo, Josi. Dentro do tempo, certinho. Passou um minutinho só. Vou suspender a apresentação. Josi, muito obrigado pela sua apresentação, né? Então, passo agora as considerações ao professor Matheus, né? Professor com vasta experiência na defesa das comunidades, né? Com projetos de extensão atuante, né? Em Minas Gerais, né? Que tem um conhecimento bastante aprofundado sobre a questão dos direitos humanos, a questão de atuação em conjunto com as comunidades quilombolas, né? Então, é um prazer enorme poder ouvi-lo aqui, né, a partir das suas experiências e contribuir com o trabalho da Josi, tá? Fique à vontade, professor, para as suas considerações. Muito obrigado. Só vou pedir para a gente fechar os áudios para não dar... Bom, então, bom dia. Bom dia, né, a todos e todas. Queria agradecer ao professor Antônio, né, essa oportunidade de participar da banca, né, de defesa do trabalho de conclusão de curso da Josiane, né. Agradecer a Josiane pelo convite. É um grande prazer para mim estar aqui, né. Espero que a gente possa nos aproximarmos nas pesquisas, né, nas atividades de extensão, né. Cumprimentar o Bruno, né, o professor Bruno, né. Enfim, a primeira coisa que eu quero dizer, eu quero parabenizar a Josiane, porque, infelizmente, né, na área do direito, é raro você ver uma pesquisa que envolva uma pesquisa de campo, uma pesquisa empírica que vá a povos e comunidades historicamente marginalizados e, em diálogo com eles, construa um conhecimento que tenha uma finalidade emancipadora, né? E eu acho que esse é o ponto mais importante da minha leitura do trabalho da Josiane, né? Construir uma pesquisa que se envolva com problemas reais de violação de direitos que povos e comunidades tradicionais, e aí eu queria usar essa categoria, né? Porque eu acho que essa categoria faltou no seu trabalho. Eu acho que essa categoria abriria ou iluminaria muitas coisas que você trabalhou, ou que você trabalhou ao longo do seu trabalho.
mas eu retomo ela daqui a pouco, né? Mas eu acho que esse é o ponto alto do seu trabalho, Josiane, eu queria te parabenizar por isso, né? E aí eu queria já começar com essa categoria, né? Que aparece em alguns momentos, né? No seu texto, mas eu acho que você não explorou essa categoria que já está, inclusive, formalmente reconhecida no direito brasileiro e que poderia te auxiliar. Por exemplo, na página 9, e aí eu fiz uma série de observações e depois eu vou mandar o texto com as minhas observações para que o professor Antônio, a Josiane possam analisar se convém, se é uma contribuição para o aprimoramento do trabalho, né? Mas, por exemplo, na página 9, você coloca assim, Josiane, neste sentido, as populações miscigenadas foram mais fragilizadas e excluídas do processo civilizador brasileiro, pois ficam no meio do caminho entre o que se entendia por ser indígena ou ser quilombola. Passaram a estar inseridas em dois processos sociais específicos e confluentes, né? E assim, e de fato você faz uma análise que é verdadeira, né? Os dois povos tradicionais que mais conseguiram construir políticas públicas para a efetivação dos seus direitos são os povos indígenas e são as comunidades quilombolas. Mas existem uma série de outros povos tradicionais que hoje já podem ser formalmente reconhecidos na legislação brasileira. Nós temos, deixa eu ver se está aberto aqui, não. Você tem, inclusive, um decreto, que é o decreto 6.040, que traz o conceito legal de povos e comunidades tradicionais, que os povos indígenas e quilombolas são um dos grupos que estão abrangidos por esse conceito maior chamado de povos e comunidades tradicionais, né? Que hoje o próprio Estado brasileiro já reconhece 24 categorias de povos e comunidades tradicionais. Então, indígenas, quilombolas, catadores de coco-babaçu, vazanteiros, geraizeiros, pescadores artesanais, povo pomerano, né? Você tem uma série de povos e comunidades tradicionais. E a definição legal, que está no artigo 3º do Decreto 6.040 de 2007, é a seguinte: o que são povos e comunidades tradicionais para o direito brasileiro? Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, invenções e inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, perceba que hoje nós temos um conceito legal do que são os povos e comunidades tradicionais, que engloba não só os povos indígenas e quilombolas, mas todos os grupos diferenciados, culturalmente diferenciados, que têm forma própria de organização social, que se diferenciam da sociedade moderna, né? Na medida em que ocupam um determinado território e usam dos saberes, dos fazeres para a sua reprodução econômica e cultural. Então, eu acho que você poderia utilizar essa categoria, né? E aí a sua crítica é completamente pertinente, né? A partir da Constituição de 1988, os povos indígenas e as comunidades quilombolas avançaram demais nas políticas públicas de reparação dos processos de violência, de exclusão e de marginalização que elas sofreram. E os outros povos e comunidades tradicionais ficaram sem a construção de uma política pública efetiva, né, pelo Estado brasileiro, que seja capaz de garantir os direitos, principalmente os direitos culturais, econômicos, sociais desses povos, né? Então, eu acho que você usar essa categoria que já está reconhecida formalmente no direito brasileiro é muito importante, né? Inclusive a sua denúncia de que o Estado brasileiro avançou pouco no reconhecimento de direitos e políticas públicas para esses outros povos e comunidades tradicionais, que não são apenas os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Agora, quando você trabalhou o conceito de comunidade quilombola,
me pareceu que você ficou naquela tensão, assim, não, mas espera aí, são grupos culturalmente diferenciados, mas se eles se aproximam da cultura, da sociedade moderna, então eles deixam... E aí você, em certo momento, trabalhou uma perspectiva culturalista da identidade quilombola, que é uma perspectiva que hoje, e aí eu acho que o seu trabalho tem que ter um diálogo com a área da antropologia. Né? Na terça-feira, eu acho que você acompanhou lá no grupo, a gente estava na audiência pública de um licenciamento ambiental na cidade do Cerro, que afeta diretamente uma comunidade quilombola. E o que a mineradora tentou fazer foi justamente negar a identidade quilombola, falando que a comunidade quilombola de Queimadas não teria traços culturais típicos e característicos das comunidades quilombolas. Essa é uma análise que, no campo da antropologia, pelo consenso científico que se formou nessa área, não é mais admitida. Você não tem um conceito essencialista de povos indígenas, de comunidades quilombolas. Então, só é índio, ou só são povos indígenas ou comunidades quilombolas aquelas que apresentam determinadas características culturais que são sempre definidas arbitrariamente pelo pesquisador. A ideia de uma identidade étnica hoje é que a identidade étnica se forma pela contraposição. Aquilo que o Frederic Bach vai chamar de fronteira étnica. Eu sou uma comunidade quilombola por quê? Porque a minha história, as minhas práticas, os meus valores se contrapõem à história, às práticas, os valores, o modo de vida de outros grupos formadores da sociedade brasileira. Então, é na tensão, é na fronteira, é o próprio grupo que, ao se reconhecer como diferente, constitui a sua identidade. Pouco importa qual é ou quais são os traços culturais específicos de uma determinada comunidade. Pouco importa se a comunidade mantém a sua língua original, se a comunidade mantém práticas culturais dos seus antepassados. É uma questão de como o grupo se compreende. E aí eu acho que a chave disso é usar o critério da autoatribuição, que é reconhecido na legislação brasileira. Né? Então, existe um conceito legal de comunidades quilombolas no Brasil, que foi construído por esse diálogo com a área da antropologia, que está no artigo 2º do Decreto 4887, de 2003, e o artigo 2º fala que consideram-se comunidades remanescentes de quilombo os grupos étnico-raciais, né? E aí eu acho que é mais vantajoso realçar a dimensão étnica, né? Mas diz assim, os grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição. Então, quem é que diz se uma comunidade é ou não é quilombola? Não é o Estado, não é a universidade, não são os fazendeiros, não são os grupos sociais dominantes. Quem é que diz se uma comunidade é uma comunidade indígena, é uma comunidade quilombola, é uma comunidade geralzeira, é uma comunidade vazanteira? É o próprio grupo, que assim se forma e se constitui pela diferenciação com os outros grupos formadores da sociedade brasileira. Então, acho que você poderia destacar muito essa dimensão que hoje está reconhecida, né, na legislação brasileira, de que o critério, ou um dos critérios fundamentais para a identidade étnica é a autoatribuição. E esse é um critério que guarda relação direta com o princípio da autodeterminação dos povos. São os próprios povos que têm o direito de dizer quem eles são e quais as identidades que eles sustentam e reproduzem, e não o Estado, né? E não as classes e os grupos dominantes. Né? Então, assim, no seu texto, e eu acho que isso é muito importante, e o seu trabalho pode contribuir muito com a luta social, no seu texto você mostra claramente que há uma ação de grupos sociais tentando negar a identidade étnica dessas comunidades que você pesquisou e de outras que existem no estado do Mato Grosso. Tentam negar a identidade de povos indígenas, falando o seguinte, não, mas eles não são mais índios, eles já estão falando português,
Olha, eles não são quilombolas, eles não batem tambor mais. Para ser quilombola tem que bater tambor. O que, na área da antropologia, e que depois foi reconhecido pelo direito, são formas absolutamente inadequadas de se lidar com as identidades étnicas desses grupos culturalmente diferenciados. Então, eu acho que o seu trabalho, você destacando esse elemento do seu trabalho, vai ser uma arma de defesa desses grupos contra o avanço do capital, do agronegócio, contra o avanço das políticas do Estado de Mato Grosso, que tentam descaracterizar e negar direitos a esses povos e comunidades, a esses povos e comunidades tradicionais. Né? E aí, no seu texto, eu já estou emendando, né, uma série de questões assim, porque eu acho que o seu texto foi muito rico, né? Então, por exemplo, e aí no seu texto você trabalha, eu queria só abordar mais 2 pontos, né? Eu não sei qual que é o tempo que eu tenho, professor Antônio, peço desculpa se eu estiver extrapolando, mas só para indicar 2 pontos que eu acho muito importantes. Né? Você traz, por exemplo, o Estatuto do Índio. Né? Mas se você olhar o Estatuto do Índio, a Lei 6.001, todo o Estatuto... Na verdade, são 3 pontos. Agora eu vou me ater a eles para não tomar muito tempo. O primeiro é esse. Né? Se você olhar o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001, o Estatuto do Índio regula a relação da sociedade brasileira com os povos indígenas no sentido dos povos indígenas deixarem de ser índios. Então, você tem os índios isolados, você tem lá, o artigo 4º traz as categorias dos indígenas. Você tem os indígenas isolados, que não têm contato com a sociedade brasileira, vocês têm os indígenas que já têm o contato, você tem indígenas integrados. E essa era a política do Estado brasileiro até a Constituição de 1988. Então, quando você lê o Estatuto do Índio tem um objetivo. Daqui a tanto tempo, não existirão mais povos indígenas no Brasil, porque todos estarão integrados, assimilados à sociedade nacional, dentro de uma perspectiva superada da antropologia, de uma perspectiva evolucionista, que os povos indígenas são povos primitivos, bárbaros, e nós, modernos, somos povos civilizados. E o maior bem que nós podemos fazer para esses povos é fazer com que eles se integrem à sociedade nacional, a que eles se tornem civilizados. Esse é o paradigma do Estatuto do Índio. Um paradigma que é etnocida, que é homogeneizador, que é negador dos direitos culturais. E a Constituição de 1988, você traz o artigo 231, o grande direito que a Constituição traz para os povos indígenas, e aí eu vou te indicar um autor, que é o professor Carlos Frederico Marés. Ele tem uma obra clássica que chama O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito. Eu acho que você devia ler essa obra. Né? E o professor Marés fala o seguinte: qual que é o grande direito que a Constituição de 88 traz para os povos indígenas? O direito de serem índios, os direitos de continuarem a manter a sua organização social, os direitos de não serem integrados na sociedade nacional, o direito de manterem as suas práticas, as suas culturas, as suas formas de vida. Esse é o grande direito. Né? E a Constituição de 88, apesar de todos os problemas, ela representa uma ruptura, porque é pela primeira vez que a gente fala assim: os povos indígenas são um povo que deve ser tratado com o mesmo respeito e consideração e tem o direito de manter a sua tradição cultural. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Né? A segunda questão que eu queria chamar a atenção, né, é que a diversidade cultural que existe no país, ela se reflete também na diversidade do modo como se apropria, ou como os grupos culturalmente diferenciados se apropriam dos territórios. E aí tem um antropólogo chamado Paul Little, depois eu posso te encaminhar um texto, onde ele faz exatamente essa análise. Né? Povos têm formas diferentes de se apropriar do território em que eles vivem. Então, aquela ideia de um direito de propriedade privada, que está no Código Civil Brasileiro, que está na legislação do Estado, onde eu tenho um indivíduo que se apropria de um pedaço de terra, com exclusão de todos os outros, para explorar e promover o aproveitamento econômico desse espaço. Essa é uma das formas
a forma moderna de se apropriar de um território ou da terra. Existem inúmeras outras, e os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os povos e comunidades tradicionais mostram que existem inúmeras outras formas de ocupação. E se nós reconhecemos o direito à cultura, nós temos que reconhecer essas diferentes formas de ocupação. E aí, no seu trabalho, eu fiquei muito preocupado com a comunidade que você visitou, e que você, no seu trabalho, fala que eles optaram por entrar na política de reforma agrária. A política de reforma agrária reproduz, é uma política de democratização de acesso à terra, importantíssima, mas reproduz esse modelo moderno de um indivíduo ou uma família restrita se apropriar de um pedaço de terra, desconsiderando as tradições culturais de inúmeros outros povos, né? Então, uma comunidade quilombola tem direito não à propriedade individual da terra, mas a uma propriedade coletiva. E olha como é que isso é importante, né? No território quilombola, uma vez identificado e titulado coletivamente o território, então a comunidade vai ser a proprietária daquele território e vai usar aquele território de acordo com as suas tradições culturais. Quando esse título emitido pelo INCRA for registrado no cartório, o título vai ter 3 cláusulas. O território é inalienável, ninguém pode vender o território, ou seja, eu tiro o território do mercado de terras. O território é impenhorável, ele não pode ser constrito para pagamento de qualquer tipo de dívida, e o território é imprescritível. A comunidade e os seus descendentes terão a propriedade perpétua daquele território. Pode invadir, pode fazer o que quiser. A comunidade jamais perderá a propriedade daquele território. Quando eu vou para a reforma agrária e eu imito títulos individuais, né, eu não barro o avanço da concentração de terra, né? Então, eu acho que é essa perspectiva que eu acho que é importante, né? Então, por exemplo, aqui em Minas, o estado de Minas Gerais, que é um estado racista, quando ele queria retirar comunidades quilombolas dos seus territórios, hoje não existe mais, mas existia uma autarquia aqui em Minas chamada ITER, o Instituto de Terras. O ITER ia lá e falava assim, vou regularizar a questão fundiária de vocês, e saía emitindo título de propriedade individual. Aí, logo na sequência, o Estado desaparecia. Não tinha estrada, não tinha serviço de abastecimento de água e esgoto, não tinha nada. Aí vinha uma empresa e falava assim, tá vendo? Vocês estão vivendo na mais extrema pobreza, vem cá que eu compro as suas terras. E as pessoas, sem terem alternativas, vendiam as terras. E o Estado ia legalizando a expulsão desses povos dos seus territórios. É por isso que a CONAC e o movimento quilombola defendem a regularização coletiva dos territórios quilombolas, e não individual, né? E aí a minha última questão, né, que você trata muito bem do movimento negro, né? E aí eu acho que você devia ler, e eu posso te passar os textos da Lélia Gonzalez, porque o movimento negro não é homogêneo, não tem pautas que são compartilhadas por todos. A própria professora Lélia Gonzalez prefere falar em movimentos negros no plural, porque, sim, tem parte do movimento negro que questiona a estrutura racializada da sociedade brasileira e reivindica a execução de políticas para que eles possam se integrar, para que eles possam ter acessos a bairros urbanizados, para que eles possam ter acesso ao mercado de trabalho, principalmente aos cargos de maior remuneração, para que eles possam ter acesso ao sistema político, e é legítima essa reivindicação dessa parte do movimento negro. Mas parte do movimento negro, né, e as comunidades quilombolas, me parecem, fazem parte desse setor, eles não querem se integrar. É por isso que quilombolas indígenas hoje estão irmanados. As comunidades quilombolas querem ter o direito de manter as suas tradições culturais, a sua religiosidade, as suas formas de fazer e de existir,
que reproduzem matrizes culturais africanas e não se integrarem na sociedade brasileira. Então, eu acho que essa diversidade dentro do próprio movimento negro é muito importante ser percebida, né? Então, ser negro no país, no Brasil, tem significados muito diferentes, né? A pauta de reivindicação dos movimentos negros são muito diferentes, né? E essa diversidade, né? Agora, você vai dizer, mas por que todos são movimentos negros? Porque todos enfrentam um problema que é estrutural da sociedade brasileira, que é a hierarquização racial, que foi forjada no colonialismo e que persiste até hoje na sociedade brasileira, onde essas pessoas negras têm os seus direitos civis, políticos, culturais, econômicos, sociais, sistematicamente negados pelo Estado e pela sociedade brasileira. É isso que une essa diversidade do movimento negro, né? Agora, as pautas são muito diferentes, né? Então, por exemplo, a pauta dos movimentos quilombolas não é por exemplo, cotas no mercado de trabalho, como é a pauta, por exemplo, uma das pautas do movimento negro unificado. E está tudo bem, porque as comunidades quilombolas, na verdade, elas querem manter a sua autonomia, elas querem manter as suas práticas econômicas de reprodução cultural, né, sem se subordinar a ninguém no mercado formal de trabalho, né? Mas, enfim, eu só chamaria atenção para essa diversidade. E aí, assim, esses apontamentos são só, assim, no sentido de contribuir com o aprofundamento da reflexão, da pesquisa, né? Espero que eles tenham, de alguma forma, te ajudado a pensar sobre um tema tão rico. Mas é isso, professor Antônio, Josiane, agradecendo mais uma vez o convite e espero que a gente possa nos aproximar, né, na pesquisa, na extensão, enfim. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Matheus, a gentileza e a contribuição enorme assim, de conteúdo, né, para a pesquisa e para a continuidade dos trabalhos, né? Também aqui agradeço a Josiane por fazer esse link e nos estabelecer em maior contato e possibilidade de continuidade dos diálogos, né? Da atuação conjunta mesmo, nesse enfrentamento de conquistas e de satisfação de direitos, né? Da diversidade cultural existente no nosso país, né? Então, abro agora a palavra, Josi, a você, ou você prefere ao final, depois das considerações do Bruno? Acho que a gente podia ouvir o Bruno. Tá, tudo bem. Eu estou emocionada, gente. Tá, eu numa aula aqui. Passa então a palavra. Passa então a palavra, Bruno, para poder tecer suas considerações e análises, né, em contribuição ao trabalho da Josi. Bom dia, professor Armando, professor Matheus, Josi, minha amiga de muitos anos, né? Eu conheci a Josi quando ela era professora, ela ainda é professora do curso de enfermagem, né? E conheci ela ali nas rodas da Figueira Cultural, né? E nós estreitamos laços e isso foi se consolidando durante vários anos, né? A Josi é uma pessoa que tem uma visão muito aberta, uma visão muito mais ampla, né? Sobre as coisas. E o direito só ganhou tendo você, Josi, aqui. A gente, graças a pessoas como você, professores como o doutor Antônio, do professor Matheus, que a gente tira do direito essa imagem que se construiu de que o direito é uma ciência que tem que só estudar a lei, né, e a dogmática, né, e passa a perspectiva de que o direito ele é uma ciência muito mais ampla que isso, né, que nós devemos explorar o tecido social, né? Então, assim, fica até um desafio muito grande fazer algumas considerações depois da fala do professor Matheus, porque o professor Matheus expôs inúmeros tópicos que eu fiquei aqui como aluno, me coloquei na posição de aluno, ouvindo o senhor falar com muita maestria sobre esses assuntos que são pertinentes ao trabalho da Josi, e que também assim, contribuem de maneira significativa, né, para os estudos sobre os povos e comunidades tradicionais. E, bom, eu queria fazer apenas pequenas considerações, Josi, sobre o seu trabalho. De fato,
ao fazer a leitura dele, eu percebi que, de fato, você traz uma abordagem sobre essa questão do problema da identificação, né, da identidade dessas comunidades, dos povos indígenas e comunidades quilombolas, como desafio para a implementação dos seus direitos à terra, né? E isso me levanta uma reflexão que todo o processo de exclusão ele passa pela negação de determinados grupos e povos como identidade, né, cultural. Então, isso acontece desde o Brasil colônia, né, quando os portugueses e espanhóis chegam aqui e passam a dizimar a população e também negar, né, as culturas e práticas culturais, as práticas religiosas que dessa população indígena, né, que depois, inclusive, perduram até hoje, né. Há diversos outros processos, abre aspas, civilizatórios que acontecem na sociedade e que se passa por essa ideia de negação de identidade dos povos, para negar os direitos como básicos, né? Então, quando o professor Matheus fez essa consideração lá da mineradora, né, que nega a identidade do povo quilombola por não ter práticas, né, que se taxam como categorias, né, que qualificariam essa população como titulares, né, do conceito de indígenas, né, isso passa justamente da ideia de negar a identidade daquele indivíduo para negar, portanto, os seus direitos básicos, né, seus direitos. Então, isso daí me acendeu essa luz, né, esse desafio, acho que você pode explorar mais desse trabalho, que eu achei muito interessante, essa ideia da problemática da miscigenação como desafio do reconhecimento dessa identidade, isso dá para explorar mais, e abordando também, isso como o professor Matheus disse, essa ideia do conceito que foi construído no cenário jurídico nacional sobre comunidades e povos tradicionais. Acho que dá para explorar nesse aspecto, né, abranger, se for possível, Josi, entrar um pouco mais na questão processual, sobre ações coletivas. Eu acho que seria interessante você abordar um pouco sobre isso. Eu acho interessante, né, se tratar da temática que envolve repertório de ações de descendentes de povos quilombolas indígenas. Eu acho que dá para você entrar nesse mérito de quais mecanismos que se tem no âmbito processual que podem ser utilizados em busca dessa afirmação, dentro desse conceito de autoafirmação de povos e comunidades tradicionais do decreto 6.040, então dá para abordar esse aspecto. E, bom, eu acredito que é isso, eu não vou estender muito, até porque o professor Matheus conseguiu abordar de maneira bem completa as considerações que eu acho daria para fazer o seu trabalho. De modo geral, sua escrita é excelente, o trabalho foi feito de maneira muito bem desenvolvida. É muito raro a gente ver trabalhos na área do direito que abordem pesquisas de campo e bibliográficas que vão para esse caminho que você perseguiu, Josi. Então, eu fico muito contente de fazer a leitura desse trabalho e que possa ser, sim, utilizado, como o professor Matheus disse, como mecanismos de defesa desses direitos dessas comunidades e povos tradicionais. Acredito que é isso. Também gostaria de frisar que você poderia também abordar um pouquinho mais sobre essa problemática atual que vem enfrentando no que tange a questão da globalização e os efeitos dela nos movimentos locais. Acho que dá para poder entrar um pouquinho nessa linha de pensamento. E acho que é isso. São as minhas considerações. Novamente agradeço o convite, professor Antônio, professora Josi, e espero ter contribuído aí com o trabalho brilhante que a Josi desenvolveu aqui. Obrigado, Bruno. Josi, de falar, né, da construção tua, acho que os méritos, os louvores todos, a construção do seu argumento, né, e os equívocos que podem ter ocorrido são meus, na realidade, né, da minha parte em ausência na construção coletiva contigo, né, desse processo de conhecimento. Que você tão bem explora, tanto no aspecto teórico, como também na etnografia, né, que você construiu lá no campo em 2016, se não me engano, para 2017. Então,
é motivo, assim, de muito orgulho, né, de poder participar, ainda mais na condição de orientador, acho que foi a primeira doutora da universidade, né, chegada aqui no Mato Grosso foi a Josi. Então, assim, é um orgulho muito grande de poder estar contigo aqui, de poder ouvir, né, o professor Matheus, ouvir o Bruno, né, e de trazer alguns comentários e algumas análises, posto que seu trabalho é muito rico e numa dimensão da teoria do direito que cada vez mais a gente precisa explorar, que é nuclear uma interpretação dos direitos fundamentais a partir dos direitos da diversidade cultural, né? Pluralizar cada vez mais uma interpretação, né, constitucional a partir da afirmação dessa diversidade cultural, posto que cada vez mais a gente via avançando via Brasil Paralelo, via uma ultradireita, via uma extrema-direita no nosso país, né, sentidos e conceitos que estão subvertendo, inclusive, o nosso trabalho, né? Então, atualmente se utilizam do termo etnopluralismo para dimensionar toda uma teoria a lá Arthur Gobineau, né, racista, de separados mais iguais, lá já negado por Durkheim, quando era assistente do Hannah Arendt. Então, é necessário o seu trabalho, a sua visibilidade do seu trabalho, a publicação em forma de artigo do seu trabalho, né, considerando essas ponderações, essa contribuição que o professor Matheus e o professor Bruno trouxeram, né, para brilhantar mais ainda esse conteúdo. Então, é uma preocupação que seu trabalho dispõe, né, de um modo muito rico, né, e de poder ser utilizado nesse enfrentamento mesmo, nesse enfrentamento contra um avanço sistemático de uma interpretação da história e da política brasileira por uma outra direita que cada vez mais, né, tem avançado no sistema educacional em alguns estados altamente refratários à diversidade cultural, a uma diversidade, né, de interpretações, né, dispondo, quase que voltando às origens aí da Idade Média. Aí. Então, isso é um risco, né, que a democracia correu e ainda está, né, correndo em razão, né, desses grupos que estão muito sedimentados, né, via internet, numa perspectiva também internacional, por meio dos patrocínios de agências bancárias, né, de grandes empresários brasileiros com seus tentáculos lá, né, fora do nosso país. Então, é preciso que a gente cada vez mais constitua uma rede de proteção aos direitos humanos e, sobretudo, aos grupos que são, né, considerados mais vulneráveis em razão desse tipo de política homogeneizante, né, e de etnocida e genocida, tudo aquilo que representa a diferença a essa homogeneidade disposta pelo próprio Estado. E aqui, nesse sentido, o Estado, ao mesmo tempo que ele pode ser um propositor de políticas públicas, e assim deve ser, a partir das pressões dos movimentos populares mesmo, né, ele também é um castrador, ele também é um Estado que alimenta, de certo modo, como o professor Matheus estava colocando, né, uma passagem de sentidos plurais de terra, né, que dimensionam territórios e que assim redimensionam territorialidades para um único sentido, que é o sentido de exploração capitalista, né, de propositura de alienação, de propositura de cada vez mais mercado de produção do agronegócio no nosso Mato Grosso, em Minas Gerais, no Pará, né, em tantos estados nossos, no Paraná, né, estados que têm sido alavancados nos últimos 30 anos, né, se não mais, para sermos bem, né, mais aqui presentes, têm sido alavancados com uma disputa, né, mercadológica e de propaganda política que o agronegócio é pop, né, que o agronegócio é bom, né, que não envenena, que não mata as pessoas, como se fosse isso mesmo, o real. Então, quando o seu trabalho traz esses repertórios de ações nas comunidades, né, indígenas, das comunidades tradicionais, né, dos povos tradicionais, né, dos povos indígenas, seu trabalho explora, de certo modo, uma perspectiva plural de convivência, né, e isso alimenta uma análise ao direito de uma teia da vida, né, e de uma teia de interpretações de outras vidas possíveis dentro do universo que a gente tem homogêneo. Então, retroalimenta um enfrentamento, né, ao próprio Estado e aos próprios grupos que tentam cada vez mais desestabilizar essa diversidade,
né? E essa diversidade hoje ela é garantida no panorama internacional e no panorama nacional jurídico, né? A Convenção 69 da OIT, né, a fim de ser utilizada não na sua perspectiva mercadológica de inserção, né, ao trabalho dentro daquele contexto que se tinha na discussão, né, da 169, mas, sobretudo, na autonomia dos povos tradicionais, dos povos do terreiro, dos povos da água, dos povos indígenas, né? Então, cada vez mais processar, né, e trabalhar essa perspectiva de autonomia, não uma autonomia imposta pelo Estado, mas dentro das suas próprias práticas, dentro daquilo que as comunidades se opõem ao objeto homogeneizador do próprio Estado, né? Então, isso nos permite, né, uma esperança, vamos dizer assim, de mais democracia, né, e não de menos democracia, né? Cada vez mais radicalizando ela numa perspectiva participativa e numa perspectiva de pluralização, né, de tomada mesmo das instituições democráticas de modo a pluralizá-las, né? Trabalhar esse objeto, ou a escolha por você desse objeto de análise, né, é algo muito satisfatório, é algo muito enriquecedor para o conjunto da universidade brasileira referente ao direito, né? Posto que o direito ele se coisifica enquanto uma interpretação ensimesmada mesmo naquilo que está disposto na lei ou naquilo que o STF determina enquanto sentido atribuído, né, a uma lei, como que se nós não pudéssemos criticar os sentidos, né, outros dispersos, mesmo como terra, por exemplo, né, o que é terra, o que é território para os Yanomami, né, o que é terra para as marisqueiras lá da Resex, né, Corumbau, por exemplo, né, quais os sentidos que a gente tem, né, rico no nosso país e que leva, a meu ver, a uma reinterpretação dos direitos fundamentais de base eurocentrada, né? Então, qualquer tipo de conflito que a gente tenha perante o judiciário, não cabe a nós, né, utilizar as interpretações já dispostas nos direitos fundamentais, cuja base é eurocentrada. A gente precisa descortinar as cosmogonias e os sentidos que estão, né, nas comunidades, nos povos indígenas, nos povos tradicionais, nas marisqueiras, né, nos retireiros. A gente precisa identificar os princípios e valores aqui que alimentam essa pluralidade para a gente poder reinterpretar em conflitos, em dimensões, por exemplo, de discussão sobre a retomada da terra, o sentido de terra lá que o direito fundamental no 231, no 68, no 322, nos permite fazer essa guerrilha de sentidos, né? E aí atribuir outros sentidos à terra que o direito civil sequer está preocupado. Direitos né, com servidão, outros sentidos de servidão que o direito civil lá não está preocupado, né? Então, a gente descortinar princípios e valores a partir das práticas, das vivências, das cosmogonias, né, dessas comunidades, trabalha também novos repertórios de ação a oferecer, né, à comunidade jurídica nacional e internacional a afirmação de outros caminhos necessários de reinterpretação dos direitos fundamentais. Uma outra tecnologia, talvez, se chama direito, não sei, talvez a gente pode ter outro nome que não seja esse, mas a ideia é ampliar cada vez mais o leque de instrumentais, né, ao dispor nosso dessa rede de proteção, dessa rede de conquista, dessa rede, né, que tenta satisfazer cada vez mais direitos que foram consagrados e construir tantos outros necessários, né, para essas, com essas e nessas comunidades, né, tradicionais e povos indígenas. Então, assim, eu só posso agradecer, na realidade, né, a estar presente no seu trabalho ali, né, agradecer a ponte e né, o link que faz da universidade, da gente, né, com a PUC, com o professor Matheus, né, pela pesquisa, né, na mesma área, e a gente poder trocar figurinhas daqui para frente em relação às temáticas e objetos que a gente, né, somos apaixonados por trabalhar, né, e a partir daí a gente estabeleceu uma ampliação dessa rede, né, trocando figurinha, a gente ampliando essa rede de proteção de conquistas de direito e fazendo uma outra teoria do direito também com base nas populações dos pés descalços, né, no nosso povo,
Tá? Então, só tenho a lhe agradecer, Josi, as indicações que fiz de equívocos ali formais no seu trabalho, eu vou te mandar, né? Questões de citações, questões de paragrafação, né? As questões que não tiram um mérito em nada do conteúdo daquilo que você se propôs a discutir e enriquecer, né? A construção aí, né, da retomada, da tomada e da defesa da terra, dos territórios e das territorialidades dos povos tradicionais e indígenas. Tá? Então, minha gratidão profunda a todos vocês aqui, né, na defesa da Josi, e muito obrigado aí pela deferência, pela confiança aí na leitura, né, por mim, do seu trabalho. Então, deixo aberto agora a palavra a você, para as suas considerações, né, em relação a tudo que foi tratado aqui pelos nossos convidados. Bom, eu queria agradecer, né, como eu disse, eu sou muito fã do Matheus, né, e a gente tem participado no bom sentido de que, assim, eu aprendo tanto com ele o tempo todo, né, a gente tem um grupo, como eu conheci o professor Matheus a partir, né, de um curso que ele ofereceu, e depois a gente tem um grupo de advogados, e assim, acabo me inspirando muito, porque, por um lado, né, a referência que o Bruno teve, assim, quando eu vim para o Mato Grosso, né, isso foi em 98, eu conhecia muito pouco daqui, né, eu conhecia muito, assim, de maneira incipiente, porque até quando você estuda história do Brasil, você não estuda o que aconteceu com o Mato Grosso, né, é um lapso, assim, né. Aí, quando eu vim para cá, que eu comecei a, de verdade, comprar livros e fazer pesquisas e tal, e me inteirar, né, que lugar é esse, né? E em que momento que deixou de ser esse território imenso deixou de ser parte da capitania de São Paulo e passou a ser uma outra coisa, né? E essa ponte que às vezes você percebe, né, o que é São Paulo e Rio, né? Castros tem essa conexão, né, com o Rio de Janeiro, e aquilo, né, meio que me inquietava, e depois essa presença, né, arqueológica, porque a gente tem muitos sítios arqueológicos aqui, dessa ocupação, né, desse território por grupos indígenas assim, de diferentes origens, né? Isso tudo eu fui conhecendo aos poucos, eu fui tendo acesso aos poucos. E eu tive a minha graduação na área de ciências sociais, então eu não consigo desvincular as coisas que eu estudo sem essa capilaridade. Então eu acabo estudando tanta coisa que depois eu levo muito tempo para fazer a síntese disso, né? Porque, primeiro, é aquele mergulho que a gente faz e às vezes, até falei para o irmão, falei, eu tenho que botar um ponto final nisso, porque senão eu não defendo nunca. Eu vou buscando informações, buscando dados, buscando, e até falei para ele, a impressão que eu tenho é que eu tenho que reescrever tudo, né? Não, tá tudo ruim. Né? Dentro dessa perspectiva, assim, de que eu fui colocando e tentando organizar e tentando sintetizar tudo que eu tinha levantado de informações e todas as coisas que essa complexidade de coisas estavam, né, suscitando em mim. E eu falei, não, preciso botar um ponto. Falei, calma, é só um TCC. É óbvio que não vai ficar nisso, né? Falei para ele, eu tenho intenção de que isso fique mais robusto, que a gente possa construir uma publicação, né? É óbvio que a ideia é fazer um artigo, mas não ficar nisso, é pensar, de repente, um livro, né, que a gente possa tornar essa discussão de uma maneira mais robusta, de repente vocês contribuírem também, né, já estou provocando um pouco, porque a perspectiva era de que a gente colocasse um pouco, né, as tintas de um TCC, mas que a gente pudesse produzir isso aqui. Né? Eu queria muito ouvir a fala do Matheus, porque eu sabia que a sua bagagem, né, nesse métier ali
da experiência concreta, né, dessas ações todas e em todos esses enfrentamentos que você tem feito, né, de maneira mais concreta, diante das questões que se colocam em Minas Gerais, iam me trazer uma discussão mais aprimorada, eu acho que é isso, né? Então, sim, eu quero que você me mande tudo que você puder mandar. E muito grata, Bruno, por me lembrar, né, que eu realmente desenvolver essa questão, porque eu até fiz, sabe, eu levantei algumas coisas e gente, eu tinha feito 150 slides, vocês têm noção da quantidade de coisa que eu queria falar? Eu falei, não, para, né, cortei, sem brincadeira, 100 e fiquei com 50. Não, é isso aqui que eu tenho que falar e acabou, né? Óbvio que isso pode gerar a gente fazer outros encontros, né? E, de repente, fazer outras discussões e pegar alguns aspectos, né, dessas questões todas e fazer outras rodas de conversa, outros debates, e, de repente, isso poder se tornar, talvez, né, uma forma da gente aprimorar, inclusive, a maneira como isso se constrói aqui no Mato Grosso, porque o Mato Grosso é este lugar que a gente tem esse enfrentamento todos os dias, né, do capitalismo se impondo de maneira contundente, a mineração, as áreas, né, de mineração, a negação, inclusive, não só das áreas de preservação permanente, mas uma redefinição de áreas que anteriormente estavam meio protegidas e agora a gente tem uma retomada em termos de governo estadual, por exemplo, com a área do cristalino, que é uma coisa assim absurda, né, de você imaginar a redução de áreas protegidas, enfim. E essa ponte também, porque eu digo assim, eu participei das reuniões de informática, o Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente, quando eu era sindicalista, vocês veem que isso faz tempo, né? Lá em 98, 99, 2000, né? E de lá para cá eu tenho acompanhado, né, esse pessoal, né, a gente está envelhecendo, os cabelos estão ficando brancos e as coisas parecem que patinam o tempo todo, né? A gente está tendo sempre os mesmos enfrentamentos. Mas eu vejo, né, quando você faz essa retrospectiva, né, que a partir desse levantamento que eu fiz, não é bem assim, né? A gente teve alguns avanços. Ainda que às vezes a impressão que dá é que a gente está enxugando gelo, né? Essa coisa assim, mas existe sim, né? Uma força, né? Que a gente conquistou, né? Claro que é sempre dentro dessa tensão, desse conflito. E eu fiquei pensando, né? Que eu estudei um pouco de antropologia durante a minha graduação e depois eu fiz muitos estudos na área da educação, porque afinal de contas, eu sou vinculada à Faculdade de Educação e Linguagem aqui, aí eu fiz mestrado e doutorado na área de educação, obviamente com esse olhar de sociólogo, né, e enveredei um pouco para as discussões da saúde das comunidades, né, por conta até dessa prática cotidiana de sala de aula, porque eu sempre faço o link, né, eu estou dando aula para o pessoal da saúde, então o que se faz na área de saúde que possa ser relevante do ponto de vista de melhorar a qualidade das populações. E aí, quando eu fui para o direito, né, e aí a gente teve aquelas aulas, né, ainda na pandemia, eu falei, olha, né, tá aí, né, aquele trabalho que eu tinha feito em 2016 vai me permitir trazer essa discussão de uma maneira mais apropriada para o direito. Né? Foi assim que esse estudo se desenvolveu e me inquietou e continua me inquietando. Eu até brinquei, quem sabe vira uma livre docência, né? Quando eu consegui terminar, né, de fazer todos os alinhados, porque eu olho para esse texto de TCC, eu vejo ali um rascunho, né? Eu tinha uma professora durante o mestrado que ela pegava os meus textos assim, foi um rascunho muito bom, mas você vai desenvolver isso aqui ainda, né? Então, e dava vontade de chorar naquele momento assim,
meu Deus, né? Se isso aqui que eu levei, sei lá, um mês escrevendo, é o rascunho, o que vai ser de mim, né? Mas é esse time, né, de você revisitar várias vezes e conseguir amadurecer. O trabalho da pesquisa, esses dias eu estava pensando, quando você fica madura, né, você já está meio velho para fazer algumas coisas, para escrever algumas coisas, mas é a hora que você consegue efetivamente ter essa maturidade para conseguir alinhavar coisas que lá em 98, 2000, 2010, eu acho que eu ainda não estava pronta mesmo para entender certas coisas. E esse momento aqui agora, para mim, falei, né, estou me sentindo agraciada por um momento de uma aula mesmo, né, de uma oportunidade que para mim, por isso que eu queria gravar, inclusive, porque eu quero ver se a gente disponibiliza isso, porque eu convidei algumas pessoas, inclusive o pessoal da Secretaria de Cultura lá do Conselho, para que a gente possa trazer essas discussões também como um aspecto formativo para as pessoas que efetivamente participam dos conselhos estaduais e que essas discussões, principalmente a questão antropológica, que eu acho que é fundamental, que de repente a gente podia né, repensar aí em outro momento, para a gente fazer essa discussão de novo, porque eu acho que é muito importante que essas discussões elas possam estar disponíveis. Mais do que qualquer coisa, assim, do ponto de vista de seu trabalho, eu queria que esse trabalho fosse relevante de alguma forma, para que ele pudesse ser uma devolutiva. Eu, inclusive, convidei as meninas, a Evanil e a Issera, falei, olha, se não conseguir assistir, vai ficar gravada, e vocês podem assistir depois, porque eu quero que isso seja um retorno também para a comunidade. E aí, eu queria só fazer um informe que eu não falei, acho que eu esqueci, mas é que eles, né, enquanto comunidade Coitinho, participaram do processo de reforma agrária. Mas eles não têm cercas. Eles continuam vivendo tal qual eles viviam. E aí, por que eles olharam e falaram assim, de repente pode ser uma oportunidade da gente garantir a propriedade da terra? Porque eles estavam sem discursos, eles estavam passando por um processo de cercamento, né? Tanto que tem uma área que era uma área do território deles, que era onde havia o cemitério, ela foi cercada, e o cara falou, não, esse território é meu, essa terra é minha, eu tenho um título aqui e tal, e vocês não podem mais entrar aqui não. Se tinha túmulo aqui ou não tinha, e ele destruiu essa área, esse território. E tem uma coisa que algumas das formas como eles fazem os enterramentos, né, nesse lugar, né, que sobrou alguns resquícios, quando eu visitei, era muito semelhante a uma forma de enterramento que a gente tinha de práticas indígenas de algumas populações que habitaram essa região, porque Mato Grosso, assim, a área de Castros, a gente tinha 5 grupos, né, registrados ali na literatura, que conviviam nessa região. Então, não dá para saber direito se é ou não, mas a minha sensibilidade, olhei para a maneira como eles faziam os enterramentos ali, olhando para como algumas comunidades indígenas ainda fazem os enterramentos, falei, nossa, isso aqui é herança indígena, né? E foi cercado e eles não podem mais ter acesso. Então, é importante que esse lugar que eles estão lá, a par de ter feito o INCRA ter feito o loteamento, eles ainda continuam habitando tal qual se estabelecia. Aí eu falava assim, daqui está no nome do meu tio, mas é tudo família. Era a fala que eu ouvia deles, né? E as festas, a maneira de reprodução da vida, inclusive a religiosidade, né, que eu achei muito legal, era uma mulher. Então, não tem a figura do padre, né? Não precisa. Elas puxam a fé, a partir da fé que é própria deles, né?
uma ressignificação de uma série de coisas e constroem a vida na comunidade lá, né? E, independente. Então, parece que foi só mesmo essa perspectiva de não se sentir mais dentro de um processo de expulsão. Foi uma forma que eles encontraram para não serem expulsos definitivamente. E uma outra coisa que eu só queria acrescentar desse levantamento que eu fiz, né, é que eles têm uns relatos muito importantes que muitas das pessoas que eram da comunidade Coutinho se mudaram para Várzea Grande. E lá em Várzea Grande, eles vão estudar e tal, mas existe esse vai e vem, né? Quando tem festa, todo mundo volta, fica aquele montaréu de gente e tal, para a festa do santo. Só que lá em Várzea Grande, não é como se fosse você imaginar, não, mas eles continuam se reconhecendo enquanto remanescentes de quilombolas, sabe? É uma coisa assim que ainda foi só uma observação, foi assim que engraçado. Eles voltam, eles continuam fazendo parte da comunidade, mas eles não moram mais lá, eles têm uma vida cotidiana implantada lá, né? Até por conta dessa coisa do acesso à saúde, à educação e tal, que falta muito na comunidade, e é por isso que eles não conseguem acessar e entender direito esses processos. E uma outra coisa importante foi que quando foi feita esse projeto do INCRA, eles conseguiram ter acesso a uma casa de alvenaria e à rede de eletricidade que eles não tinham. Então, também foi uma forma deles poderem acessar algumas coisas que o Estado poderia oferecer, né, enquanto um direito que eles, né, têm garantido no papel, mas que efetivamente é como se fosse uma forma de, olha, não te dou mesmo, nem isso, né? Não tem estrada, não tem energia, não tem, né, nenhum tipo de política de educação para que vocês não fiquem aí mesmo, porque agora a gente quer tirar vocês daí por causa da mineração, por exemplo. E obrigada as meninas, a Carolina e a Gi, que elas trabalham comigo no núcleo, eu convidei, elas participaram, assistiram. A Nilma também, ela entrou e saiu. A Nilma é lá do conselho também, fiz o convite. Mas depois eu compartilho finalmente com os meninos. Joia. Josi, então, assim, vamos para a deliberação da banca. Eu abri uma outra sala aqui, para que o professor Matheus e o Bruno, a gente possa ingressar nela e ali a gente discutir o áudio, né, que desse daqui vai ficar fechado, mas aí vocês permaneçam Josi, você permanece na sala? Sim. Aberta, tá? Até a gente retornar ela. Vou passar aqui para vocês aqui no chat? No chat aqui o endereço. Oi, Jacineira, Jacineide conseguiu entrar. Aqui. Esse endereço aí, a sala já está aberta aqui para a gente conversar um pouco a respeito do trabalho e deliberar sobre a nota. Tá bem. Eu gravei, viu, Jacineide? Mas está gravado, depois se você quiser assistir. Eu vou baixar a gravação depois e vou colocar no YouTube, tá? Onde que você está agora? Eu estou curiosa. Você está em São Paulo ou você está aqui? Ai, que bacana! Vamos ver se a gente se vê. Você está sem áudio de câmera? Entendi. Fazer uma fotinha nossa.
O que eu falei no início, que você não ouviu, mas vou repetir para você, é que eu achei que você tem tanta sensibilidade, principalmente das entrevistas que você fez. Nossa, é um trabalho etnográfico maravilhoso, né? Naquela gravação que você fez com as mulheres, né? Lá do Remanescentes de Quilombo. Até citei, né, o seu trabalho, né? E citei um pouco dos relatos lá, que eu achei muito relevante, assim, sabe? Eu posso te enviar também o texto depois. Eu ainda tenho que fazer umas correções, eu tenho acho que até dia 30 para colocar a versão final do texto, né? E aí depois eu posso mandar para você. O seu trabalho sobre o que é esse que está fazendo agora, que você está escrevendo? Eu tenho um levantamento que eu fiz a partir dos dados da Fundação Palmares e do INCRA, né, que tem a listagem dos quilombos do Mato Grosso, né, os que foram reconhecidos. Porque eu ia te perguntar, eu acho que até te mandei no chat, lá no WhatsApp, numa das entrevistas tem uma linha de correlação de parentesco. Você tem essa linha? Isso está em algum trabalho que você possa... porque sabe o que eu estou pensando? Em recuperar essas coisas, viu, Lucimente? Para a gente poder escrever. Ai, que bacana! Bom dia, Josi. Tudo bem? Jocineide? Quanto tempo? Então, professor Matheus, essa é a Jocineide de quem eu falei no início do nosso encontro aqui. Bom dia, Jocineide. Tudo bom? Prazer. Ela que está fazendo doutorado, ela está sem áudio, mas assim, está escrevendo aqui no chat. Ela está fazendo a genealogia, né, da comunidade de Pitacanoas. Deixa só eu aqui. Oi, Jocineide, tudo bem? Joia. É só abrir a ata aqui. Aí eu vou encaminhar, professor Matheus, a ata para que o senhor posteriormente possa assinar, me devolver para encaminhar ao Bruno e posteriormente, ao final, a gente assina, tá? Dá para fazer a assinatura pelo GovBR, todo mundo tem, não tem? Aham. Vou só abrir aqui onde que está a ata. Oi, pessoal. Bruno, que prazer. Eu estava falando para a Josi que eu estava numa reunião online, então não consegui entrar para assistir, mas é um prazer saber que estão pesquisando sobre a nossa comunidade
O professor Antônio tentou fazer um trabalho, mas é difícil. Mas a gente está aí, né? Na peleja. Muito obrigada. Depois eu vou ler o texto. Eu também estou pesquisando a comunidade. E aí eu estava falando para a Josi, como produto, né? Eu começo com um documentário, mas também vou entregar a genealogia de Pitacanudo, porque eu trabalho história, memória, cultura e identidade, né, do Quilombo, a partir do documentário e das entrevistas que eu fiz. Então, eu estou com vários produtos que a pesquisa vai me promovendo e vai ser um prazer a gente dialogar em outros momentos. Obrigada. Joia, achei aqui. Vou, então, passar a leitura da ata, tá? E depois abre para as considerações finais, de despedidas e agradecimentos, tá? Que todos queiram fazer. No dia 20 de junho, às 9 horas, sob a presidência do professor orientador Antônio Armando Leandro Lago Albuquerque, com a participação dos seguintes membros: professor Dr. Matheus Mendonça Gonçalves Leite, professor Bruno Jesus Barros. Foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão do curso de Direito, né, da acadêmica Josiane Magalhães, intitulada Repertório das Ações de Descendentes de Povos Quilombolas e Indígenas na Constituição da Posse e Propriedade da Terra no Brasil, conforme artigo 33 da Resolução nº 30, de 2012 do CONEP, e reuniu-se e atribuiu-se a nota 10, do que, para constar eu, presidente da banca, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros da banca. Recomendações da banca para articulação e publicação, né, da pesquisa. Então, é isso, Josi. Meus parabéns, né, pelo trabalho, né, Obrigada, gente. pela sua construção. Estou quase chorando aqui. Né, mas a construção ao longo do curso, né, enfrentando tantas questões, tantas dificuldades, né, e superando aí com a escrita de um trabalho que é teu, é a tua cara, é o seu anseio, é o teu desejo, né, a sua escrita, ou seja, autoral, no sentido que você desenvolve aquilo que você acredita, né, e siga em frente. Então, assim, um privilégio enorme poder estar contigo nesse momento, né, um orgulho grande, assim, da deferência que você teve a mim, né, na confiança de poder estar contigo neste momento, né? Então, assim, eu só tenho muito a lhe agradecer ao professor Matheus, ao Bruno, professor Bruno, né, a Jocineide, né, de poder estar aqui nesse momento, né, compartilhando o fechamento de um ciclo, né, no curso de Direito, e a qual a gente precisa de muita atuação, Josi, de muita gente, né, para continuarmos nesse enfrentamento. Eu acho que você, né, soma, né, na advocacia, soma, né, na partilha da teoria do direito, na docência, né, mais esse conhecimento com profundidade na defesa do nosso povo. Tá? Então, muito obrigado. Abro para as considerações, né, dos colegas, caso queiram fazer. Eu queria só agradecer, né, mais uma vez, o professor Antônio, a Josiane, o professor Bruno, né, foi um prazer enorme, né, ter acesso ao trabalho da Josiane, né, e espero que a gente depois possa fazer alguma atividade presencialmente juntos, né, que a gente possa pensar em organizar isso de alguma forma, né, e parabenizar a Josiane pelo trabalho. Obrigada. Também, Josi, gostaria de agradecer novamente, dizer que foi muito proveitosa esse TCC, essa manhã foi muito proveitosa, foi um momento que adquiri muito conhecimento, e o seu trabalho ele só tem a enriquecer, né, a nossa universidade, é uma universidade que tem um papel importante aqui na nossa região, no reconhecimento da afirmação desses direitos dessas comunidades, né? A ideia da Unemate, né, na linha daquilo que ela foi construída no decorrer do tempo, ela surge com essa ideia de interiorização, de alcançar
essas populações do interior, né, marginalizadas. Então, o seu trabalho, ele representa que ainda há um suspiro, né, dentro da universidade em prol de dar voz a essas comunidades tradicionais, esses povos e comunidades tradicionais. Então, foi muito enriquecedor ouvir você falar, né, a sua escrita, o texto que você escreveu, e eu fico muito honrado de ter participado aqui da banca, de prestigiar você nessa manhã, tá, Josi? Então, todo o sucesso do mundo para você na advocacia. Acho que você tem a cara, o perfil de uma advogada militante de direitos humanos, né? E eu abro aqui as portas da OAB também, caso você queira participar. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e coloco aqui o convite para você, quiser compor a comissão. É importante pessoas com seu engajamento junto ali com a gente, somando, né, nas nossas lutas aqui na nossa região. Tá bom? Então, fica aí o convite. Também para o professor Armando, tá? Também, caso queira ir compor a comissão, fica o convite também. O professor Matheus é mais complicado, que o Matheus está em Minas, né? Então já fica mais... Mas o que não impede da OAB convidá-lo e trazê-lo para cá. Vai ser uma grande honra para mim. Exatamente. Inclusive, Josi, fica aí a ideia, né, que a gente está com a pretensão de, no futuro, fazer um simpósio de direitos humanos, e Matheus seria uma pessoa interessante para vir discutir aqui na nossa cidade esses assuntos relacionados aos povos e comunidades tradicionais. Seria muito bacana. Maravilha. Ótima ideia, Josi. Pensar isso aí, né? Vamos amadurecer essa ideia, sim. Josi, então, vamos para as suas considerações finais, para a gente encerrar. Sim, eu só tenho a agradecer, gente, a generosidade de vocês, né, a disponibilidade de estar aqui comigo, né, contribuindo e me emocionando, né, e, assim, eu ainda não sou advogada, eu ainda estou devendo 2 disciplinas. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu vou passar, né? Mas nunca se sabe, né? E ainda tem depois de fazer o exame, enfim, tem um caminho aí. Mas, assim, enquanto bacharel em Direito, eu acho que sim. Eu acho que a assessoria, eu acho que já dá para fazer, né? E pensar dentro mesmo dessas coisas, de fazer os estudos. Eu vejo muito a Jocineide tem essa questão com Pita Canudos. Pita Canudos é uma das comunidades aqui de Cáceres que está nessa labuta, né, aguardando a titulação. Eu até falei para ela, olha, de repente dá para a gente fazer um link ali, né, e tentar ajudar, contribuir, né. Então, assim, e só agradecer, gente. Obrigada pela... E vou aguardar o material, né, professor? Joia. Gente, muito obrigado, viu, pela participação de todos. Então, declaro, neste momento, encerrada a sessão de defesa do trabalho de curso de Josiane Magalhães. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Tenham um bom dia. Abraço. Tchau. Bom dia, Tchau, até mais. Bom dia.